Bom dia, tarde ou noite, a você aí do outro lado da tela. Espero que esteja bem para ouvir mais um relato aqui do canal Mas o que é isso? Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e compartilhe este vídeo. Fazendo isso, você ajuda para que o canal cresça. Apague a luz do seu quarto. Cubra-se dos pés à cabeça. Vou contar meu relato para este canal, porque achei muito interessante o que eu vi até agora. Eu sou paramédico do SAMU em Santa Catarina e já trabalho há 18 anos nessa profissão. Já vivi muitas coisas e vi situações terríveis, mas esta para mim não consigo esquecer, como outras também. Vocês vão entender do que falo. No ano de 2008, trabalhava à noite e já era por volta de 2h30 da manhã, quando recebemos uma chamada de emergência, informando um acidente em pleno centro da cidade e solicitava a nossa presença. Rapidamente subimos na ambulância. Não estávamos muito longe de onde tinha sido o acidente, mas como era fim de semana, havia muito tráfego na rua, mesmo a essas horas da madrugada. Ao chegar no local do acidente, nos encontramos com um cenário desconsolador. 2 carros haviam se chocados numa esquina e, ao perder o controle, um dos veículos atropelou um grupo de jovens que caminhavam na calçada da rua. O ambiente era trágico. Dava para respirar o cheiro e o sofrimento vivido naquela cena de terror, com tanto sangue espalhado pela calçada. Por sorte, uma ambulância já havia ido a caminho do hospital, levando os feridos sobreviventes. Só restava uma mulher inconsciente que formava parte do grupo atropelado. Logo em dar os primeiros auxílios, lhe preparamos para subir na ambulância. E logo nos dirigimos também para o hospital. Eu estava recolhendo a mala de primeiros socorros e objetos caídos, enquanto meus companheiros colocavam a mulher na ambulância. E quando já estava pronto para subir também no veículo, notei que tinha um senhor sentado ao lado dela dentro da ambulância. Meus companheiros fecharam as portas. Logo após eu já estar dentro, eles entraram na parte dianteira e começamos a viagem rapidamente. Recordo que o pobre senhor não deixava de chorar. Sinceramente, me provocava muita tristeza. Eu tentava falar para ele que ela iria ficar boa, que só tinha desmaiado com o golpe e estava fora de perigo. Mas isso não fazia com que ele se tranquilizasse. Quando nós estávamos chegando ao hospital, lhe perguntei se era família da moça, onde ele me respondeu que sim. Me disse que era seu pai e que quando terminar de lhe atender, poderia voltar a ver. Ele me respondeu com um sinal de sim, balançando a cabeça, e só assim deixou de chorar. Quando chegamos ao hospital, desci rápido do carro e ajudei a descer a maca com a pobre moça. E entramos no hospital para que se fora logo atendida no interior da emergência, pois ela deveria ser operada. E com isso, perdi de vista aquele senhor. Saí tão rápido que não vi nem que ele saíra do veículo. Bem, eu estava seguro que ele iria esperar ela na sala de espera do hospital. A cirurgia demorou bastante tempo. Ela tinha alguns ossos quebrados e uma de suas costelas também quebrada,
que lhe perfurou um dos seus órgãos. Entretanto, nós continuávamos com os nossos trabalhos. E de tempo em tempo eu procurava o pai da moça, mas não conseguia. Tudo estava mais ou menos bem desde quando chegamos, até que de repente sucedeu uma desgraça. A moça teve uma parada cardíaca logo depois que finalizou a operação. Não pudemos salvar-lhe a vida. Lamentavelmente faleceu. Creio que, devido ter visto o sofrimento daquele velho pai, me deixou muito triste, porque tinha dito a ele que ela iria ficar bem. Mas agora faltava o mais difícil: dar-lhe a notícia. Não só a ele, mas também a sua família. E eles chegaram ao hospital há mais ou menos 1 hora depois de sua morte. Viriam de uma outra cidade e tinham que viajar muito para poder chegar até aqui. Eles eram uma jovem moça, 2 homens adultos e uma senhora já de idade que se fizeram presente. A notícia quem lhes deu foi o meu companheiro, que também ajudou na remoção da moça daquele triste local do acidente. E depois os levou até ela para o reconhecimento do corpo e lhe informou que logo teriam que resolver os papéis do óbito e da funerária. Teriam que ser rápido para levar o cadáver daquela moça para sua cidade de origem. Entretanto, eu me encontrava descontente, angustiado e pior, me sentia por não poder encontrar o seu pobre pai. Inclusive, cheguei até a pensar que por estar tão descomposto, estaria em algum quarto sendo atendido. Mas, mesmo assim, não conseguia o encontrar em nenhum lado. Foi então que decidi dirigir-me a um dos meus companheiros que estiveram comigo naquele acidente. Quem sabe alguns deles, ou pelo menos um, poderia me ajudar a encontrar aquele senhor. Mas, curiosamente, me asseguraram que só quem ficou na parte de trás da ambulância foi eu e a vítima. Ninguém mais tinha subido na viatura. Isto me pareceu muito estranho, embora eles estavam concentrados só na paciente e na chegada ao hospital. Cerca do meio-dia, me cruzei com o colega que tinha dado notícias para a família. E lhe perguntei se o pai da moça já tinha chegado e me assegurou que eu estava confundindo de vítimas. E me disse: o pai da moça não podia estar presente, porque ele mesmo soube da boca dos familiares da vítima que tinha morrido no mesmo acidente, pois estava ali para levar a sua filha para casa, já que moravam longe. Inclusive, tinha morrido instantaneamente. Na hora do acidente, tinha batido muito forte a cabeça e foi dado como um primeiro morto daquele trágico acidente. Eu lhe disse que isso era impossível, pois eu mesmo tinha falado com ele dentro da ambulância e também falei para não se preocupar, pois sua filha iria escapar. Mas o meu companheiro insistiu de que eu me equivocava e, para me tirar a dúvida, me levou onde estava o corpo do senhor, pois ele estava em outro quarto esperando ser dado aos seus familiares. Eu fiquei aterrorizado e confuso com aquilo que eu estava vendo. Eu tinha certeza do que aconteceu dentro daquela viatura, mas o meu companheiro também tinha a razão do que se tinha passado. O pai já havia falecido. Este era o mesmo que tinha me acompanhado todo o trajeto ao hospital, chorando e falando comigo a respeito de sua filha. Até hoje, guardo em minha mente a tristeza nos olhos daquele pai que perdera sua filha. Nele não havia gota de sangue nenhuma que pudera eu pensar que ele também tinha sido vítima do acidente. Me recordo também
de ver seu corpo e com um profundo afundamento em sua cabeça. Desde aquele dia, sempre que vou na igreja, peço a Deus para confortar aquela família. Vi e vivi muitas situações nessa profissão, mas essa eu nunca me esquecerei. Me despeço agora do seu amigo paramédico. Que este relato tenha sido do seu agrado. Obrigado, mas o que é isso? Olá, canal Mas o que é isso? Venho trazer minha história para o enriquecimento desse canal e alegria para fãs de histórias que muitos não acreditam. Eu sou paramédico e, seguindo as regras do canal, não vou me identificar. Tenho trabalhado de paramédico há mais de 10 anos e o que lhes contarei agora me causa calafrios até hoje. Em uma noite eu estava fazendo guarda, mais ou menos 9h30 da noite. Recebemos uma chamada de emergência. Uma mulher tinha sofrido um desmaio e necessitava de nosso auxílio. A chamada, quem tinha feito, foi um menino, a quem vou chamar aqui de Davi, que, ao parecer, era seu filho, e insistia que fôssemos o mais rápido possível para aquele lugar. Agimos rápido, e em pouco tempo já estávamos lá. Para ser mais preciso, uns 15 minutos do final da chamada até a nossa chegada ao local. Nos surpreendeu porque estava tudo fechado e escuro. Ninguém nos esperava na porta, como é normal suceder nesses casos quando tem alguém no local da chamada. A porta, janela com cortinas fechadas, só um pequeno foco de luz iluminava um canto da casa, na qual depois ficaríamos sabendo que era a sala da casa. Eu e meu companheiro nos olhamos por uns instantes, meio que contrariados com aquela situação. Tratamos de analisar o caso para ver como agiríamos e até falei: será uma brincadeira de mau gosto? Bem, até porque é normal receber essas brincadeiras de pessoas que não têm respeito pela vida e não pensam que alguém pode realmente morrer sem atendimento por estarmos em uma situação dessas. Olhamos para uma janela e vimos uma silhueta de um menino por trás da cortina da janela. Ele puxou um pouco a cortina, abrindo um pequeno espaço. Com isso, lhe vimos distante, mas vimos um pouco o seu rosto. E com um gesto de mão nos chamou para entrarmos. Ficamos um pouco mais aliviados e deduzimos que era o mesmo menino da chamada que, desesperado, pedia que fôssemos rápido para sua casa. E entramos no terreno e chegamos até a casa. E quando chegamos na porta de entrada, ficamos desconcertados, pois a porta principal estava fechada. Então começamos a chamar, a bater na porta para poder entrar. Isto depois de pedir várias vezes para que o menino nos abrira a porta. E ele nada respondeu. A porta estava sendo aberta, a chave estava sendo girada. Então nós entramos e aí sim conseguimos ver o rostinho daquele menino. Tinha seus olhos úmidos e um semblante de tristeza. Lhe perguntamos onde está sua mãe e o que tinha acontecido. Mas ele não nos falou nada, apenas virou seu rosto e apontou com o seu dedo para subirmos as escadas que nos conduzia no piso de cima. Sem mais esperar dele, corremos e subimos rapidamente as escadas, saltando de 2 em 2 degraus. Ao chegar em um quarto, vimos uma mulher deitada no chão, desfalecida, próximo à cama. Ela estava inconsciente e não víamos sangue.
e cremos que apenas tinha desmaiado. Ao olhar seu rosto, vimos que já era uma senhora de mais ou menos uns 70 anos. Em minha cabeça, então, julguei que o menino seria seu neto e não filho. Lhe colocamos a cama e começamos a atendê-la. Por sorte, não foi nada grave e logo em alguns instantes conseguimos reanimá-la. E de repente, ouvimos abrir a porta da casa e escutamos um homem chamar uma mulher. Os passos ouvimos. Ele estava a subir as escadas e isto indicava que estava vindo em nossa direção. Não falamos nada até que ele entrasse no quarto e vimos que era um senhor de mais ou menos da idade daquela senhora. Então este nos perguntou, angustiado, o que estava acontecendo e o que tinha acontecido com a sua esposa. Lhe contamos o problema que podia ter acontecido e lhe pedimos para não se preocupar, porque no fim do caso ela já estava fora de perigo. Estivemos acompanhando por uns instantes mais e logo depois decidimos deixar a situação já como estava. Nos despedimos e foi então que o marido nos contou que ela o chamou dizendo que estava se sentindo mal. E em meio à conversa deles, ela parou de falar. Ele tinha ido numa conveniência, num posto de gasolina, porque a hora já era avançada e não tinha mais nada aberto. Ele chamou a emergência, mas lhe disseram que nós já tínhamos vindo ao auxílio. E ele disse que achou que ela tinha nos chamado antes de ligar para ele. Nos agradeceu por termos vindo rápido para a ajuda de sua esposa. Mas foi quando eu lhe disse que, na realidade, quem nos chamou foi o seu neto, o pequeno Davi. Seu semblante de repente mudou e nos perguntou se tínhamos visto o menino e o que nos disse quando chegamos. Ao qual respondi que o vimos, mas só tinha falado por telefone. Mas aqui na sua casa não falou porque parecia que estava como que em choque. E foi ele que nos abriu a porta que estava fechada e nos mostrou onde estava a senhora. Depois disso, nos pediu para descrever como era a criança. E quando dissemos, esse senhor começou a chorar. Não estávamos entendendo o que se passava. E, totalmente sem sabermos de nada, lhe perguntamos o que estava acontecendo. Foi então que ele sentou numa cadeira, pôs a mão no bolso, pegou a sua carteira, abriu e uma pequena foto nos mostrou. E perguntou se tratava do mesmo menino. E dissemos, sim, era esse menino. Então aí tivemos uma surpresa que não dá para esquecer. Ele nos disse que aquele menino era filho deles. E isso nos deixou um pouco sem jeito. E meu companheiro perguntou, vocês adotaram esta criança? Ele perguntou assim porque, já que eles já eram de idade avançada, o Senhor nos disse que a criança é realmente filho deles. E era um filho único. Sua esposa teve complicações no parto e não pôde mais ter filho. Continuou dizendo que ela tinha 20 anos quando teve ele. E depois ele teve contraído uma tuberculose e morreu com 11 anos. Mas isso era um absurdo que ele nos dizia. Nós não falamos mais nada. Nós nos despedimos deles sem mais nenhuma pergunta. Bem, esta noite foi para mim uma coisa que marcou minha vida até hoje. Também a do meu companheiro. Pois eu tinha visto e falado com um espírito que já tinha mais de 50 anos de morto. Obrigado.
Eu, seguindo já há muitos anos com a minha profissão de paramédico, são muitíssimas as experiências que me causaram impacto, porque nunca antes tinha vivido algo em minha vida para o que não estava preparado. Algo de fora deste mundo, ao que alguns tenham vivido esta experiência similar. Certa noite eu estava no turno e tive a infelicidade de ter visto aquilo. E creiam-me que este tipo de encontro, pelo efeito que produz, não desejo nem a meu pior inimigo. No ano de 2013, meu primo, que também cumpria o mesmo ofício que eu, já há uns 5 anos antes, nós estávamos nessa noite num turno dobrado. Era muito cansativo, mas já estávamos acostumados. Por outro lado, eu estava feliz porque era meu aniversário e não queria que nada arruinasse a minha alegria. Recebi um grande bolo com a frase "Feliz Aniversário" dos seus companheiros paramédicos e também com muito refrigerante, pois não podíamos tomar nada com álcool, pois estávamos de serviço. Na verdade, a noite era perfeita, mas quando o relógio marcou 10 horas e 42 minutos da noite, todo o festejo foi cancelado. Havia acontecido um acidente no trajeto de um centro comercial na cidade, onde havia uns sobreviventes e necessitava de nossa ajuda. Nos dirigimos ao lugar e eu, pensando na situação, me perguntava se me tocaria encontrar o mesmo de sempre. E no pior dos casos, corpos queimados ou carbonizados, ossos quebrados e muito, mas muito sangue espalhado, junto com membros que foram arrancados do corpo, ferros retorcidos, carro em chamas ou capotado. Tudo isso nos passa quando saímos do nosso quartel para socorrer esses tipos de chamada. Mas, se for uma bofetada do destino, esta noite eu fui testemunha do que antes nunca tinha me tocado. Ao ver um acidente, o condutor do trailer dormiu e não conseguiu evitar o choque, que foi muito forte. O grande veículo ficou coberto em chamas, pois tinha batido em um micro-ônibus que capotou e arrastou-se por uns metros adiante. Mas isso não se compara ao que isso ocasionou às pessoas do micro-ônibus. Pessoas foram atiradas e havia corpos espalhados pela rua e dentro do carro. Parecia uma cena dessas que vimos em filmes de terror. Era um grande lago de sangue e, por ser não tão tarde, muitos curiosos estavam presentes, onde até conseguiram tirar uns que estavam menos feridos do local. Meu primo me segurou pelo braço e pude acordar do meu estado de quando vi aquela cena horrível. E só assim consegui sair da viatura para começar meu trabalho. Éramos, no total, 9 paramédicos, mas os sobreviventes que necessitavam de nossa atenção eram menos que os que ali sucumbiram. Ao acompanhar a uma mulher nos seus últimos momentos de vida, quis sair desse macabro cenário. Só tínhamos agora 6 sobreviventes que iam ao caminho do hospital, em que eu, meu primo e mais 4 ficamos para ajudar. Quando já estava tudo um pouco mais calmo, caminhei alguns metros pela rua e passei por trás do micro-ônibus, tentando aliviar a tensão, procurar um pouco de ar puro, e dando quase a volta para regressar, eu vi. Aquilo era uma silhueta negra e alta,
estava parada de pé ao lado dos corpos que já tinham sido cobertos por lençóis por nós mesmos. Pensei que minha mente não conseguiria assimilar o ocorrido e me pregava uma peça com algum tipo de alucinação. Mas não, aquilo era real. Algo está aqui. Isto eu posso confirmar, pois vi claramente quando esta coisa começou a mover-se. Percebi então que era uma mulher e que tinha um grande vestido negro e a passos lentos caminhava entre aqueles corpos sem vida. Estava com a cabeça baixa, como que seus olhos contemplassem aqueles corpos. Tentei despertar naquele transe e quis me convencer que era uma sobrevivente do acidente, que tinha só tido uma pequena batida e não estava muito ferida, mas que estava atordoada e possivelmente buscando algum familiar. Comecei a caminhar em sua direção. Meus companheiros estavam do outro lado do micro-ônibus, também procurando alento em seus corações, já que nada podíamos mais fazer. E, portanto, não puderam nos ver. Ela seguia caminhando e olhava a cada uma das vítimas inertes. Olhava um a um como se conseguisse ver através dos cobertores. Já estava quase dando total volta no veículo quando ela se deu conta de minha presença e parou. Eu só acompanhava com os olhos. Comecei a dar um passo e não foi porque quis, mas foi como que se meu sistema de defesa tivera sido acionado pela adrenalina em meu corpo, pois o que vi me deixou petrificado. Essa mulher não tinha rosto, não como de uma pessoa comum, como de uma mulher normal. Sua cara era como a de um esqueleto, dentes à mostra, cavidades no lugar de seu nariz e olhos. Era uma visão infernal envolta num trapo negro. Não sei quanto tempo ficamos nos observando, mas para mim foi uma eternidade. E ela me observava por uns instantes, depois se virou, continuou caminhando, mas dessa vez caminhando para o mesmo lugar onde estavam meus companheiros e meu primo. A primeira vez que vi aqui no meio da escuridão, onde a luz da lua era quem dava seu brilho, pois o fogo do trailer já tínhamos apagado. Ela caminhou por perto deles, passou pelo meu primo e, como se nunca estivera naquele lugar, ela simplesmente desapareceu. Quando nos regressamos ao quartel, contei aos meus companheiros o que tinha me ocorrido. Alguns riram e outros me disseram que já a viram mais de uma vez. Eu não entendia porque a morte caminhava por onde já estavam os corpos sem vida. Mas esta resposta me foi dada no mesmo dia, quando eu cheguei em minha casa pela manhã, depois de conduzir meu carro por quase 30 minutos, que é o que leva o tempo em que chego à minha casa. E ao encontrar a minha mãe chorando, me assustei muito em ver ela nesse estado. E em um tom de quase desesperado, lhe pedi que me dissera o que aconteceu. Demorou um pouco para responder-me, mas foi quando me disse que lhe chamaram para dar uma má notícia. Senti claramente que meu sangue congelava. Ela me disse que meu primo, de quem tinha me despedido na porta do quartel, havia falecido minutos antes de eu chegar em minha casa. Morreu devido também a um acidente, quando também ia para sua casa. Foi então que compreendi. A morte não foi buscar os que já estavam falecidos naquele lugar. Ela foi anunciar à futura alma que ela recolheria hoje.
pois era o meu primo, e isso me dói muito em lembrar. Obrigado, mas o que é isso? Por ter me dado a oportunidade de contar o meu relato. Obrigado. Obrigado por estar aqui conosco até o final. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Você pode mandar a sua história aqui para o canal, mas o que é isso? Mande um e-mail para maisuqueeisso@gmail.com e teremos o prazer de nos emocionar ou se assustar com a sua história. Agora, tente dormir se puder.